Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Rocco Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, né, todos os dias aqui nós começamos sempre com as principais informações do mercado financeiro para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado. Ontem foi um dia que a gente tinha bastante expectativa, mas elas não foram muito bem como a gente imaginava. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, deixa eu pedir a vocês, mais uma vez, que deixe o seu like no vídeo aqui. É extremamente importante para a gente, porque é a maneira que o YouTube tem de compreender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que ele deve recomendar esse vídeo para um número maior de pessoas. Então, se você deixar o like aí, você já está ajudando a gente bastante. Se deixar o seu comentário aí com uma pergunta, dúvida, sugestão, crítica, elogio, ajuda ainda mais porque melhora o nosso engajamento. É lógico, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí com todo mundo para que muito mais pessoas fiquem a par do que está acontecendo no mercado financeiro através do nosso código de abertura aqui, tá certo? Mas vamos lá. Ontem, como eu disse, a gente tinha uma expectativa muito grande em relação ao comportamento do mercado, porque na sexta-feira, após o fechamento, a Moody's divulgou ali a revisão da perspectiva do rating do risco de crédito norte-americano de estável para negativo, ou seja, isso significa que, segundo a Moody's, ela faz a revisão em função de questões fiscais, da elevação do endividamento público, da redução da capacidade de pagamento dessa dívida. Então, a Moody's passou a entender que o risco de um eventual calote norte-americano ele cresce em função de questões de polarização política, principalmente, e a sequência de medidas provisórias para manter o governo em funcionamento. Afinal de contas, lá não é como cá, que o governo simplesmente tem um limite do cheque especial, vai gastando. Lá não funciona bem assim. Então, se não tiver um orçamento e esse orçamento não estiver sendo cumprido à risca, o governo simplesmente para. E essa sequência de necessidade de renovações provisórias, isso fez com que a Moody's, que é a terceira casa de análise de risco que faz alguma revisão do rating norte-americano, fizesse essa revisão, mas por enquanto apenas da perspectiva, lembrando que o S&P já fez essa redução desde 2011, do AAA para AA+, e a Fitch fez isso em maio desse ano, também de AAA para AA+, a Moody's é a única que mantém o rating norte-americano em AAA, mas a expectativa estava toda em cima disso, como é que o mercado iria se comportar. Um outro fator que entrou também como importante nas expectativas do mercado de ontem foi o relatório da Universidade de Michigan na sexta-feira, que deu indícios de que, de forma periférica, os dados de inflação poderiam vir mais acelerados. Mesmo a inflação estando no trilho ali para o caminho dos 12% de meta, ela permanece acima do que seria interessante para esse momento, mas a verdade é que perifericamente algumas informações, e aí a gente vai colocar dados de consumo, vendas no varejo, endividamento do norte-americano no cartão de crédito, fez com que o relatório da Universidade de Michigan pontuasse que a inflação poderia voltar a acelerar. Então os olhos também estão voltados para o dia de hoje, terça-feira, a divulgação do CPI, e terminou que essa expectativa para os dados de inflação de hoje prevaleceu. Então o mercado ontem ele ficou bem de lado, bem flat, não tivemos grandes oscilações, podemos observar uma pequena realização em S&P e Nasdaq, que foram os dois índices dos três principais que subiram mais nas últimas semanas. Já o Dow Jones encontrou um caminho para fechar no campo positivo. Mas todos esses três índices, independente dos que ficaram positivos e dos que ficaram negativos, eles ficaram ali numa margenzinha bem estreita. Para a gente entender que Dow Jones fechou positivo em 0,16, o S&P fechou negativo em 0,08 e o Nasdaq fechou negativo em 0,22. Nasdaq foi o índice que subiu mais nos últimos dias e nas últimas semanas. Então a gente compreende um pouco aí que o mercado encontrou um momento para fazer uma realização, mas uma realização branda. Hoje a gente tem dado importante que é justamente o CPI, que é o índice de inflação mais utilizado pelo Fed para as suas tomadas de decisões. Por aqui nós tivemos a divulgação do Boletim Focus ontem, tivemos revisão de IPCA
para 2023 revisado para baixo, agora para 4,59 e 2024 revisado para cima, agora 3,92. A perspectiva do PIB permaneceu estável tanto para 23 como para 24, 2,89 em 23, 1,50 em 24. Câmbio permaneceu estável para 2023 a R$ 5,00, mas em 2024 subiu essa expectativa para 5,08. Já a Selic permaneceu também estável, 11,75 para 2023, 9,25 para 2024. Aqui o mercado terminou acompanhando o ritmo lá dos Estados Unidos, né? Também bem de lado, os juros também ficaram bem estáveis, a gente não teve nenhuma oscilação tão grande, porque a maior expectativa do mercado brasileiro ficou também para o que vai acontecer com a inflação lá nos Estados Unidos. Esse dado sai hoje por volta, acho que 10h30 da manhã, daqui a pouco eu confirmo. Então, terminou que o mercado ficou de lado, tivemos alguns resultados de balanço importantes. Em relação ao Ibovespa, fechou numa queda considerada leve. O importante é que ele conseguiu se manter acima, dentro ali da casa dos 120 mil pontos, tocou ali próximo dos 119.800 e não foi para baixo, como se estivesse testando um novo suporte, onde nós tínhamos uma resistência, falando aí como analista técnico. O volume financeiro ontem foi 18,9 bilhões, um volume considerado baixo, mas numa semana que é curta, né? Hoje é véspera de feriado, e ainda mais com toda essa expectativa, o mercado terminou tirando o pé do acelerador também por aqui, e ficamos muito mais observando os balanços. Separei alguns aqui para a gente tomar conhecimento. Magazine Luiza, através da utilização de créditos tributários, apresentou lucro de 331 milhões. Marfrig, prejuízo de 112 milhões. Localiza aumentou aí o seu lucro na ordem de 57%, apresentando 664 milhões de lucro líquido. Brasil Foods, prejuízo de 262 milhões de reais. Eneva, lucro de 86,9 milhões. Cosan, 678,8 milhões de reais também. Perdão, Eneva, prejuízo. Edux, um lucro de 93,3 milhões, e Itaúsa, que era o dado principal esperado por ontem, teve um acréscimo aí no seu lucro da ordem de 29%, entregando aí 4,6 bilhões de lucro líquido. Mas vamos ver como é que foi o fechamento aí então de Ibovespa, dólar, maiores altas, maiores baixas no dia de ontem, e como está o nosso mercadinho então já no dia de hoje, com abertura e fechamento de Ásia, mercado europeu aberto e futuros americanos. Vamos lá então. Conforme eu já tinha falado, o Ibovespa fechou em leve queda, 0,13% negativo, fechou ali aos 120.410 pontos, sendo as maiores altas no dia de ontem Pets, que subiu 3,41%, e Lojas Renner, que subiu 3%. Na ponta oposta, puxando as quedas, a própria ação da Bolsa, né, B3, caiu 4,08%, Magazine Luiza caiu 3,88%. Dólar futuro fechou em alta de 0,08, cotado a 4,916. Nosso calendário de hoje, vamos ter já a divulgação do PIB do terceiro quatril na zona do euro. Aqui no Brasil nós vamos ter ali dados do setor de serviços, e às 10h30, principal dado do dia, inflação nos Estados Unidos, né? No final do dia nós vamos ter, na abertura do pregão lá na Ásia, PIB do Japão, também terceiro quatril, e vendas no varejo da China, dado extremamente importante, que nós só vamos observar o efeito disso na quinta-feira, porque amanhã não tem pregão por aqui. Dados de balanço, nós vamos ter somente pouquinha coisa hoje, mas praticamente a temporada de balanço por aqui já se encerrou. Nós vamos ter hoje Nubank, Comgás, Raizen, Azul, JHSF, acho que por aí a gente para, Ambipar. Depois disso são empresas que a gente não tem um acompanhamento mais de perto. Mercado aberto nesse momento, nós vamos ter aqui minério de ferro, fechou em alta de 1,32%, o petróleo Brent em alta nesse momento de 0,07%, moedas, peso mexicano subindo 0,23%, zarraço africano subindo 0,03%, rublo russo subindo 0,27%, lira turca caindo 0,24%, dólar australiano subindo 0,4%, assim como o dólar neozelandês subindo também 0,04%. O DXY nesse momento caindo 0,06%. Bolsas, na Ásia, o Nikkei fechou com alta de 0,43%, o Hang Seng em Hong Kong
caiu 0,22%. CSI 300 em Xangai subiu 0,07%. Europa nesse momento, tudo verdinho, exceto Londres. Paris subindo 0,20%, Frankfurt subindo 0,44%, Madrid subindo 0,53%, Londres caindo 0,20%, Eurostock subindo 0,27%, futuros americanos, Nasdaq subindo 0,27%, Dow Jones subindo 0,08%, S&P 500 subindo 0,17%, nosso ETF de bolsa EWZ negociado lá fora, deixa eu ver se eu já tenho aqui dados de pré-abertura, ainda não tenho, no aftermarket ontem fechou em alta de 0,43, pode ser um bom sinal aí para a gente no dia de hoje, mas por hoje é isso, todos os olhos voltados aí para a inflação americana, vamos ficar atentos porque esse dado vai sair por volta das 10h30 aqui no Brasil, deverá dar o tom do nosso pregão no dia de hoje, lembrando hoje, véspera de feriado, amanhã nós não vamos ter programa aqui, nós não vamos ter call de abertura, tá certo? Então fica aqui o meu abraço, desejo a todos aí um excelente dia de negócios, até quinta-feira, pós-feriado, e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.